Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Até a Farda. Hoje iremos começar uma nova série chamada Português para Concurso Público, em específico, acentuação. Nesta série eu pretendo te ensinar diversos assuntos da língua portuguesa para você gabaritar a sua prova. Desde já, eu peço que você curta e se inscreva no canal, porque isso irá me ajudar muito a continuar produzindo cada vez mais conteúdos para vocês. E para quem é observador, eu acabei colocando um quadro ali atrás, só que não ficou da forma que eu esperava, porque a iluminação não ajudou. Para os curiosos, o quadro é Jesus Cristo com a bandeira do Brasil. Nada que irá atrapalhar os seus estudos. Então, sem mais delongas, vamos à aula. Hoje, acentuação, e eu dividi esta aula em 3 partes para facilitar ainda mais o seu estudo. Hoje, iremos aprender a parte 1, a regra geral. Desde já, eu gostaria de tornar claro que você não precisa ter pressa. Se ao final da aula você ainda tiver dúvidas, repita a aula e não pule para a parte 2. Não tenha pressa, porque assim você vai aprender e irá acertar questões. Acentuação, parte 1, eu separei a regra geral. A regra geral são, obviamente, as regras gerais de acentuação. Boa parte da prova estará aqui. Então preste muita atenção para você entender. A primeira delas são os monossilábicos tônicos. Todos os monossilábicos tônicos terminados em A, E, O serão acentuados, como por exemplo, pá, pé e pó. Difícil? Não, apenas gravar mesmo. Aqui você terá que gravar que todo monossilábico que terminar em A, E ou O será acentuado. Exemplo que eu trouxe agora, pá, pé, pó, mas temos outros, como por exemplo, chá, fé, entre outros diversos exemplos. Aqui, o único bizu que você tem é gravar mesmo. E só por curiosidade, eu só falei A, E, O. Portanto, aquela palavra que termina em U não é acentuada, né? Tu, por assim dizer. Você consegue lembrar aí? Não vou falar para essa aula não se tornar uma baixaria. Então não leva acento. Agora você aprendeu por quê? Porque os únicos monossilábicos que levam acento são os tônicos terminados em A, E, O. Certo? Pão, pão, queijo, queijo. Vamos à segunda regra, que são as oxítonas. E aqui pode complicar, porque muitos acabam se confundindo, achando muito difícil. E não é. Como eu falei, é apenas gravar. Oxítona significa a última sílaba tônica. Última. Ou seja, a última sílaba será acentuada. E é muito parecida com os monossilábicos. Aqui temos só o A, E, O, seguidos ou não de S. E aqui teremos o A, E, O mais o EN, seguido ou não de S. Como, por exemplo, vou colocar aqui embaixo, café. Observe, a última sílaba ela é tônica, ou seja, é a mais forte, café, e é terminada em E. Portanto, leva acento. E é só isso, só esse será o seu trabalho, gravar. Outro exemplo, também. Observe que a última é a mais forte e é terminado em. Tá vendo? E esse é o seu trabalho aqui nas oxítonas. Gravar. Muito parecido com os monossilábicos, A, E, O, só que nesse caso, A, E, O e EN. E aí eu coloquei uma outra observação que muita gente erra. Eu vou colocar até o marca-texto aqui. Os ditongos abertos, quando estiverem nas oxítonas, também serão acentuados. Amor, não entendi nada. Calma que eu vou explicar. Como, por exemplo, eu posso escrever aqui para vocês, vou colocar aqui assim, ó, a palavra chapéu. Observe que aqui tem um ditongo aberto e ele é tônico. Por isso ele vai levar acento. Esse ditongo aberto, quando estiver na oxítona, ele será acentuado. E é isso que eu quero que você grave. Outro exemplo. Herói. Observe, vou botar o herói. Observe que a última sílaba é tônica, é uma oxítona, e ela tem um ditongo aberto, oi, aberto. Herói. Por isso leva acento. Recapitulando, o que eu quero é que você grave. Monossilábicos bem simples, A, E, O, Pá, Pé, Pó. Oxítonas bem parecido, muito cobrado, A, E, O, em, seguido ou não de S. Oxítona significa que é a última sílaba mais forte. Quando essa última for a mais forte e terminar em A, E, O ou em, seguido ou não de S, leva acento. Exemplo, café, também, dentre outros. E uma observação que eu quero que você preste muita atenção é quando houver um ditongo aberto na oxítona, na última, certo? Ó, o ditongo está na última.
E aí ele vai levar acento, como chapéu e herói. E essa regra é muito importante para você não confundir com a próxima, certo? Vamos à próxima e eu vou revisar com vocês. A próxima são as paroxítonas. Como eu falei, o nome pode ser chato, mas é só você gravar. A oxítona é a última, a paroxítona vai ser a penúltima. E aqui é muito fácil. A regra das paroxítonas acentuadas são todas, exceto as terminadas em A, E, O ou em, seguido ou não de S. Isso te lembra alguma coisa? Com certeza. Ou seja, todas serão acentuadas, exceto aquelas que têm as terminações da oxítona. Porque se deu para um, não dá para o outro, fica feio. Por isso que é assim, para você gravar. As oxítonas terminadas em A, E, O, em levam acento. Se essas terminações já levam acento, quando tivermos na paroxítona, não levará. Ramon, ficou um pouco difícil de entender. Poderia me dar um exemplo, claro? Deixa eu lembrar de uma paroxítona acentuada. Pronto, lápis. Aqui, ó. Exemplo. Lápis. Observe. A sílaba mais forte é a penúltima. Esse lá. Lápis. Lápis é a sílaba mais forte. E a terminação é em I seguido de S. Lápis. I seguido de S leva acento, porque eu acabei de falar a você que todas levarão acento. Então, essa vai levar acento porque abrange todas, fora a exceção, né? A única exceção será quando terminar em A, E, O ou em. E nesse caso aqui, eu vou dar um outro exemplo com essa exceção. A palavra casulo. Se você falar casulo, você vai perceber que o zu é mais forte. Casulo. Nesse caso, ela é também uma paroxítona, porque a penúltima é tônica. A penúltima sílaba. Casulo. Entretanto, a terminação dela é em O. Você acabou de aprender comigo que todas as paroxítonas serão acentuadas, exceto as terminadas em oxítonas, que é o O. Por isso, casulo não leva acento e lápis leva acento. Lápis é uma paroxítona terminada em I, portanto, vai levar acento. Casulo é uma paroxítona terminada em O, portanto, está na exceção e não vai levar acento, porque essa exceção já dá acento para oxítona. Pronto. Parece difícil, mas não é. A única dificuldade é gravar e criar proximidade com os nomes, porque não falamos no dia a dia. Mas, depois de gravar, você acerta muito fácil. E ainda nas paroxítonas, aqui tem um detalhe que a grande maioria erra. Por isso que eu falei para você prestar atenção lá no ditongo da oxítona. Porque aqui eu falei a vocês que quando tiver um ditongo aberto na oxítona, na última, ele leva acento. Exemplo, chapéu, herói. Aqui é o contrário. O contrário. Quando tiver um ditongo na paroxítona, ele não será acentuado de acordo com o novo acordo ortográfico. E aqui muita gente erra e cai em pegadinha. Amor, poderia me dar um exemplo? Claro. A palavra assembleia. Observe e preste atenção. Assembleia. Aqui é a sílaba mais forte. E aqui você encontra um ditongo. Tá vendo? Assembleia. Um ditongo na penúltima, portanto, uma paroxítona. E você acabou de aprender comigo que quando o ditongo estiver na paroxítona, ele é sem acento. Por isso, a assembleia perdeu acento. Um outro exemplo, joia. Joia, tem um ditongo também aqui, só que está na paroxítona, na penúltima. Por isso perdeu acento. Um outro exemplo, ideia. Ideia, tem um ditongo, só que ele está agora na paroxítona. E você acabou de aprender comigo que a paroxítona é problemática, por isso não tem acento. E para terminar, G, boy. Aqui você vai ter que gravar. Por quê? Porque cai em prova. Certo? Parece chato, parece difícil, mas não é. As proparoxítonas, eu vou falar agora, não tem regra, são todas. É a mais leve de todas. Eu vou falar logo, depois eu faço uma pequena revisão para você entender. Salvo engano, agora pronto. As proparoxítonas são bem simples.
Oxítona última, paroxítona penúltima, e aqui será a antepenúltima. Qual é a regra de acentuação das proparoxítonas? Todas. Aqui não tem exceção igual a paroxítona. Todas serão acentuadas. Exemplo, médico. 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 Aqui é a antepenúltima e é a mais forte. Portanto, é uma proparoxítona. Não tem muita dificuldade. Preste atenção. Essa é a parte 1 e eu quero que você grave. Enquanto você não estiver craque, não passe para as outras, senão vai se tornar muito difícil. E você vai aprender comigo que o português é assim, é passo a passo. Você vai vencendo assunto por assunto, sendo ainda mais específico. Você vai vencendo partes por partes até completar o assunto, fica craque no assunto e passa para outro. Você vai perceber, por exemplo, que alguns assuntos ou você sabe ou você não sabe. Se na hora da prova cair lá a palavra café e você não souber que café é um oxítono terminado em E, não tem o que fazer. Você pode ler e reler o trecho 100 vezes que você não vai acertar. E é por isso que eu insisto em você ir passo a passo e prestar atenção. Porque certos conteúdos, se você aprender, acabou. Não tem como você ser derrubado. Você vai perceber isso na aula de questões. Antes de finalizarmos, vamos fazer uma leve revisão. Hoje, parte 1 de acentuação, você aprendeu comigo a regra geral, ou seja, monossilábicos, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Monossilábicos, os mais fáceis, aqueles terminados em A, E, O. Pá, pé, pó. Se não tiver terminação de A, E, O, não leva acento, exemplo, aquela palavra terminada em U. Oxítonas muito parecidas com monossilábicos, baixa terminação A, E, O ou em, seguido ou não de S. Exemplo, café. Também. Oxítona significa que é a última mais forte, e quando houver a última mais forte com essa terminação, leva acento. Por isso, café leva acento, a última e termina em E, e também leva acento, a última e termina em E. E aqui eu trouxe uma observação para você prestar muita atenção, que cai em prova e o pessoal erra. Quando houver um ditongo aberto na oxítona, na última, este será acentuado. Na última, grave, ditongo na última e fotônico. Por exemplo, chapéu. Herói. Ele é um ditongo e está na última sílaba, por isso leva acento. E por isso também, aqui eu vou até complementar, que chapeuzinho não leva acento. Chapeuzinho. Você percebeu que o ditongo ele não está mais na última e ele não é mais tônico, por isso que ele não vai levar acento. Mas aqui é um outro assunto, eu quero que você comece com a base, e a base é essa. Oxítona, A, E, O, em, seguido no de S, e a observação, que cai em prova, do ditongo aberto na última sílaba. Quando houver ditongo aberto na última sílaba, leva acento. Chapéu, herói. Seguindo para as paroxítonas, todas serão acentuadas, exceto aquelas que terminem nas terminações da oxítona, que deu acento para um, não dá para outro. Todas as paroxítonas serão acentuadas, exceto as terminadas em A, E, O, N. Como, por exemplo, casulo. Casulo. Azul é a mais forte, essa sílaba, ela é uma paroxítona, porque a penúltima é a mais forte, mas ela não leva acento, porque ela termina em O. Já as outras todas serão, basta que não tenha essa terminação. Por exemplo, lápis. Lápis tem acento porque é uma paroxítona terminada em I. Vai levar acento normal. E aqui uma observação que eu acabei de me recordar que cai em prova seria com palavras mais ou menos assim. Ó. Ciência. Observe. Aqui, ciência. Aqui levou acento e é uma paroxítona, porque a penúltima é a sílaba mais forte. Mas alguns de vocês poderiam falar assim, Ramon, por que está levando acento? Por que é uma paroxítona? Se terminou em A. Você me ensinou que terminação em A, E ou em não leva acento, porque já é terminação da oxítona. Eu vou dizer para você prestar atenção a um detalhe. Essa palavra, diferente de casulo, ela não terminou com uma vogal, ela terminou com um ditongo, certo? Então você vai considerar todo o ditongo. A letra não saiu perfeita, tá? Mas é ciência, tem um I e um A aqui. E por isso que levou acento. Porque não é uma terminação isolada como casulo, que terminou em O. É uma terminação em ditongo e vai levar acento. Ciência, resiliência, consciência, todas paroxítonas acentuadas porque terminam em ditongo, certo? Sem dificuldade. Por fim, uma observação da paroxítona que é, quando houver um ditongo na paroxítona, não levará acento. A paroxítona é o problema, eu quero que você grave. Assembleia, joia, ideia, jiboia, todos os ditongos não são acentuados porque estão na paroxítonas.
na penúltima sílaba, o que seria diferente se tivesse na última sílaba oxítona. E por fim, proparoxítonas, todas são acentuadas, sem exceção alguma. Parece difícil, mas não é. O meu conselho para você é repetir esta aula, assim você irá ficar próximo destes nomes que não costumamos falar no dia a dia. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Você vai perceber que não é difícil, basta memorizar e você vai acertar todas as questões de acentuação. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que esta aula tenha te ajudado e até a próxima parte em que iremos falar do hiato. Vejo você no próximo vídeo.